Ei, meus queridos, tudo jóia com vocês? Eu já tô com saudade das nossas aulas, mas ainda bem que a gente conseguiu esse mecanismo, esse recurso de mídia, e toda semana eu vou estar postando para vocês aqui uma atividade nova, com conteúdo novo, e hoje, para a gente finalizar esse capítulo sobre a questão árabe-israelense, sobre os estudos geopolíticos do Oriente Médio, tem esse vídeo para vocês. Eu vou estar mandando os links sempre pelo WhatsApp, e as atividades vocês vão estar postando tanto aqui nos comentários do vídeo, quanto me mandando via WhatsApp no privado, tudo bem? Vamos começar? Depois a gente vê tanto conflito no Oriente Médio, a primeira coisa que a gente sempre, principalmente entre Israel e Palestina, né? A primeira coisa que a gente pensa é assim, mas já teve tentativa de paz? Então, teve sim, várias. Só que por enquanto nenhuma teve sucesso. Nós vamos ver quando começou, principalmente lá nos anos 30. Olha quanto tempo tem. Já tem 90 anos que tem tentativa de paz. A mais importante foi realizada em 1993, durante um encontro histórico na Casa Branca. Judeus e palestinos conviviam numa relativa paz que pertencia, né, uma parte que pertencia ao Império Otomano, após a Primeira Guerra Mundial. Em 1918, os ingleses estabeleceram uma colônia naquele local. Então eles conseguiram controlar um pouco os nervos de judeus e israelitas. Só que isso não durou muito tempo. Para vocês terem uma ideia, no século XIX, muitos judeus migraram para a Palestina e isso acabou reforçando a causa sionista. A causa deles, né, no Estado judaico. Em 1930, 170 mil judeus já viviam na região. Só que com essa migração dos judeus de volta para a Palestina, os islâmicos não gostaram muito dessa ideia, porque cada vez mais tinha chegando judeu naquela região. Vamos lembrar da aula lá no primeiro ano? Para eu estabelecer território, eu preciso ter domínio nele. E quanto maior a população de judeus lá, maior seria o território que eles iam utilizar. Em 1993, após 25 anos de tentativa que deram errados, um acordo foi assinado em 13 de setembro de 1993, lá em Washington, nos Estados Unidos. Esse encontro reuniu o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, na época, líder da Organização para a Liberação da Palestina, Yasser Arafat, e o premier israelense, que era o Rabin. Um ano depois, o Rabin foi assassinado e seu sucessor recuou em vários dos compromissos que tinham sido firmados no ano anterior, o que começou tudo de novo. Em 2000, o acordo de Camp David, no ano de 2000, foi firmado entre o Clinton e Yasser Arafat, o então premier, que era o Barak. Israel ofereceu a faixa de Gaza, que seria uma parte da Cisjordânia, e é uma parte super importante. Lembra dos mapas que nós usamos nas aulas anteriores? A faixa de Gaza é um porto muito interessante de controle de mercadoria e de escoamento para o petróleo. Em 2007, que desde o ano 2002 isso era negociado, um bloco diplomático que era encabeçado pela Organização Nacional das Nações Unidas, né, tentou convencer os dois lados de dialogar. O resultado foi a Conferência de Anápolis, em 2007, que reuniu o premier israelense, que era o Olmert, o presidente da OLP, que era a Associação de Petróleo, que era o Abbas na época, e um grupo palestino do Hamas que tinha acabado de ocupar a faixa de Gaza. Vamos lembrar que o Hamas é uma força armada de luta pelo Oriente Médio a favor dos israelenses, não, desculpa, a favor dos islâmicos. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos focar no continente africano. Por vezes ele fica um pouco esquecido quando a gente fala de conflitos políticos ou conflitos internos. A África é hoje um continente muito pouco urbanizado. Também olha o tamanho, né? O maior continente da Terra em extensão contínua. A alimentação se baseia predominante no extrativismo vegetal, na caça, e a população rural vive em habitações de barro e palha. Ainda é muito rudimentar. É um dos poucos locais da Terra que a gente vai encontrar a população ainda tribal, bem arcaica. Conserva-se as tradições mais primitivas, e embora o islamismo, o catolicismo e o protestantismo estejam presentes entre a população, o espírito de milhões de africanos é fortemente guiado pelo animismo. São as religiões de base muito antigas no continente. Todos os países possuem graves problemas sociais básicos, como alimentação, saúde, moradia, educação, e a maioria não tem perspectiva de solução, nem a curto e nem a médio prazo. E o que a globalização tem a ver com esse continente? A partir de agora a gente vai ver sobre isso.
Vamos lá, a África é o segundo maior continente em população do planeta. E é também o continente com o maior número de conflitos que são grandes assim, e que duram há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, no total de 54 países que compõem o continente africano, 24 atualmente encontram-se em guerra civil e guerras armadas. As batalhas são bem devastadoras, ocorrem hoje, no ano de 2020, em Ruanda, Somália, Mali, República Centro-Africana, Darfur, Congo, Líbia, Nigéria, Somália, Puntlandia. Olha, alguns a gente nem lembra que existe. São estados declarados independentes da Somália em, respectivamente, no ano de 2000 desculpa, no ano de 1991 e no ano de 1998. Esses combates envolvem 111 milícias, guerrilhas, grupos separatistas e facções criminosas. Nós estudamos anteriormente, nas aulas antes do nosso recesso forçado, que no continente africano, no Oriente Médio, principalmente, a gente vê a Primavera Árabe. E ela não foi só lá, não. Os países de guerra que ficam, que a gente vai chamar de África subsaariana, abaixo do deserto Saara, que tem alguns territórios que não fazem parte dessa África do Norte nem do Oriente Médio. E lá também teve essa Primavera Árabe. A região é caracterizada muito pela pobreza, instabilidade política, economia muito precária, muitas epidemias, baixos indicativos sociais e constantes embates entre governo e rebelde. O povo é extremamente revoltado. Mas vamos pensar o motivo? Desde o período de colonização, esses povos foram extremamente explorados e nunca tiveram retorno disso. Então é por isso que eu fiz aquela pergunta anteriormente, o que a globalização tem a ver com isso? Desde o período das grandes navegações, o continente africano é surrupiado, é roubado através dessas colônias que foram instaladas lá pelos europeus. E hoje, ainda hoje, isso ocorre, uma vez que, por exemplo, o Brasil tem investimentos no continente africano através da Petrobras, mas a gente não leva desenvolvimento para lá. Olha que o Brasil faz isso, o que já foi feito com ele, inclusive. Nesses próximos textos, vocês vão ver em cada um deles, em alguns locais, que são ainda problemáticos, ainda hoje, no ano de 2020. E eu quero que vocês façam a leitura de cada um deles e se atentem, porque tem atividade para vocês. Por hoje é só, queridos. Na semana que vem eu mando mais atividades para vocês, mais conteúdo. Os gabaritos vocês podem postar aqui no comentário do vídeo. Me mandem fotos pelo WhatsApp das atividades realizadas. Vocês têm até a semana que vem para fazer, viu? Um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem. Se cuidem e amo mais que Milton Santos.